Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Diana Assunção e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão em Rosas. A burocracia representa de modo pleno o fenômeno da dialética das conquistas parciais, identificação do objetivo e dos meios, do indivíduo burocrático e da organização, do objetivo histórico a atingir e da própria organização, tornando-se essa identificação uma causa profunda de atitude conservadora, suscetível de se opor muito violentamente aos interesses do movimento operário. A citação é do Ernest Mandel e é adequada para abrir o nosso episódio de hoje, que vai falar sobre uma contra-revolução, a burocratização do Estado operário na Rússia pelo stalinismo e suas consequências para a vida das mulheres. Então, esse episódio é uma continuidade do episódio da série Revoluções, sobre a Revolução Russa, para a gente agora analisar as bases da burocratização, o papel do Stalin no desenvolvimento da teoria antimarxista do socialismo num só país e as suas consequências nefastas para as mulheres, bem como a resistência a essa burocratização materializada na oposição de esquerda, impulsionada por Leon Trotsky e também na Quarta Internacional. E a conclusão é categórica: o stalinismo é a negação do marxismo. Então, gente, o episódio de hoje vai ser longo e denso, ouçam quantas vezes for necessário, então, e partiu polêmica. Para debater esse tema polêmico, a gente vai estar aqui hoje com a querida Simone Shibashi, doutora em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela recentemente deu um curso muito bom sobre Lenin e é também do nosso podcast irmão Ideias de Esquerda Internacional. Dá um oi para a gente, Simone. Olá, Diane e todo mundo que está ouvindo. Muito obrigada por me chamar. Um prazer enorme, ainda mais para debater esse tema. Né? E também com a Vitória Camargo, que é da Juventude Faísca Revolucionária e é estudante da Unicamp também. Dá um oi pra gente. Oiê. Bom, gente, vai ser necessário, então, a gente fazer um breve resgate da Revolução Russa. Em síntese, como eu coloquei no episódio anterior sobre esse tema, a gente apontou que a Revolução ela teve muita importância por alguns aspectos. Primeiro, ela demonstrou que os trabalhadores podem atuar como classe para si. Segundo, que os trabalhadores eles podem colocar de pé organizações próprias, como os soviets, os conselhos de delegados. E terceiro, que os trabalhadores eles podem ter um partido que dirige a sua vanguarda. E a Revolução Russa ela ocorreu apenas 3 anos depois da Primeira Guerra Mundial, e a gente pode dizer, a grosso modo, que os momentos da Revolução e Contra-Revolução na Rússia foram 3 principais, só para a gente conseguir dar uma visualizada. A primeira Revolução Russa, em 1905, e todo o seu processo posterior de amadurecimento do partido, a Revolução Bolchevique, que vai de 1917 a 1924, e a Contra-Revolução Stalinista a partir de 1924. Então, o processo de Contra-Revolução ele foi resultado da derrota da onda revolucionária internacional pós-1917, especialmente na Alemanha, tanto em 18 quanto em 1923. E o isolamento decorrente disso, com o cerco político que sofreu a Rússia soviética pelas chamadas democracias, entre aspas, ocidentais. E, além disso, o atraso econômico da Rússia herdado do czarismo, Então, assim, tudo isso trouxe à tona o nascimento de um fenômeno histórico novo, o stalinismo. Aqui, nesse episódio, não se trata de demonizar o Stalin, como diz o José Paulo Neto, para defender o Stalin, Mas se trata da gente entender e combater as bases da contra-revolução. Nesse episódio, a gente vai tentar explicar como se deu esse processo de burocratização na Rússia soviética, mas justamente para mostrar que os ataques da ultradireita contra o Stalin terminam nublando o seu real significado de inimigo da Revolução Proletária. E como um feminismo marxista que entende que a Revolução Proletária é uma condição necessária para a emancipação de mulheres e negros, a gente não pode deixar de nos debruçar sobre os grandes problemas da Revolução Russa que impediram que ela avançasse a nível internacional. E é por isso que aqui a gente vai buscar um marxismo sem falsificações, Simone? Com certeza, Diana, é impressionante, Mesmo antes, assim, da própria disseminação dessa questão da fake news, como a gente vê que foram os historiadores liberais que justamente ajudaram aí a propagandear essa falsa ideia de que a dominação burocrática
nacional, por assim dizer, do stalinismo da União Soviética seria o objetivo e a derivação lógica da Revolução Socialista, que é o grande senso comum que domina aí as academias, enfim, uma série de leituras equivocadas sobre o marxismo. Então, muita gente acha que o Stalin é, de fato, o continuador do Lenin e do Marx. Isso é uma verdade absurda, né? O Trotsky, ele dizia que o Stalin era a mediocridade mais destacada do partido bolchevique. E se isso é assim, então acho que é interessante a gente pensar como que ele pôde dominar a União Soviética depois de 1924. Essa é uma pergunta que permeia aí a cabeça de muita gente, né? E o próprio Trotsky também dá pistas para responder essa questão, quando ele aponta que é preciso ver que o poder de um rei não está na coroa do rei, nem na capa do rei, mas nas relações sociais materiais que o sustenta, né? E com Stalin era a mesma coisa. Então, para a gente entender o processo de burocratização na Rússia, que fez com que o Stalin se apropriasse do poder e negasse os fundamentos essenciais do que tinha sido defendido anteriormente pelo Marx, pelo Engels, pelo Lenin, pelo Trotsky, é preciso que a gente entenda primeiro o contexto deixado pela Guerra Civil, né, depois da Revolução de Outubro de 1917, que foi um contexto muito duro, né? A reação russa, que era composta pelos czaristas, pelos burgueses liberais, que estavam organizados no Exército Branco, teve a união e o apoio aí de vários exércitos estrangeiros invasores, como os britânicos, os estadunidenses, os japoneses, contra as conquistas da Revolução de 1917, né? E, além disso, o jovem Estado operário ainda teve que enfrentar várias sanções, como as impostas pela França. Então, vê só qual é a gama enorme de desafios que a Revolução de Outubro teve que se enfrentar. E, para garantir a consolidação da Revolução, o Partido Bolchevique, naquela ocasião, teve que adotar uma série de medidas de exceção, medidas excepcionais mesmo, né? Como a proibição momentânea das frações dentro do partido, e, além disso, reorganizar a economia de modo que tudo que fosse produzido se voltasse nessa difícil situação para as frentes de batalha e para alimentar o Exército Vermelho, porque tinha uma guerra civil em curso, né? Então, quando a Guerra Civil finalmente se encerra definitivamente em 1923, a economia soviética está completamente destroçada. A gente tem que lembrar que já se tratava, mesmo antes da Revolução de Fevereiro de 1917, que derruba o czar, de uma economia devastada pela Primeira Guerra Mundial, porque a Revolução Russa, ela ocorre durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então, assim, vamos imaginar o nível de sofrimento que os trabalhadores e os camponeses russos estavam submetidos naquelas circunstâncias. Eram sofrimentos enormes. Por isso, o comunismo de guerra, que foi uma política imposta aos bolcheviques pelas potências estrangeiras invasoras, né, em essência era isso, teve que obrigar a canalização de toda a produção econômica para as frentes de batalha, com o objetivo de preservar as conquistas da Revolução. Isso é uma coisa que muita gente não discute e que é a base que cria as condições para a ascensão do próprio stalinismo, né, para o Stalin depois dominar a Rússia. Então, para isso, tudo que era possível de ser produzido ia, em primeiro lugar, para sustentar as frentes de batalha, os soldados. Então, a miséria com a qual a direita e os liberais hoje, né, dizem que o comunismo é equivalente, entre aspas, né, nos discursos, é, na verdade, o produto dessas condições deixadas pelas invasões estrangeiras e pela burguesia nacional na Guerra Civil Russa. Então, isso não é, de nenhuma forma, uma condição inerente do objetivo estratégico socialista revolucionário. Esse senso comum que se propaga de que comunismo é igual a miséria é uma grande mentira, né? Então, vem justamente dessas condições do comunismo de guerra. O Trotsky, ele vai dizer que as medidas econômicas tomadas naquele momento, durante a Guerra Civil, não eram medidas socialistas, né? Eram medidas de uma fortaleza sitiada, que era a situação da Rússia naquele então. Então, nesse contexto, a jovem Revolução Russa tinha uma tarefa de vida ou morte, né? Que era vencer a Guerra Civil. E uma vez que isso foi conquistado, era preciso reorganizar a economia, elevar o nível de vida dos trabalhadores. E aí a gente tem a abertura de um outro momento, né? Que se dá ainda com Lenin vivo, que é a chamada estruturação da nova política econômica, que muita gente conhece pela sigla NEP, né, que visava aí reordenar a economia. Então, era como o próprio Lenin dizia, se tratava de uma iniciativa para dar um passo atrás para poder depois dar dois à frente. E isso era necessário para reconstruir o aparato produtivo que tinha sido destruído pela Primeira Guerra Mundial e pela Guerra Civil, que instaurou relações mais assemelhadas ao capitalismo em alguns poucos e controlados setores da produção,
como medidas aí adotadas pela ANEP, né? Então, os setores estratégicos da produção na época, como a eletricidade, as ferrovias, que eram fundamentais para produzir e circular, seguiam nas mãos do Estado, né? A ANEP não mudou as relações de produção aí. Bem como também seguiu o monopólio do comércio exterior. E o que isso tudo? Por que eu estou falando isso tudo se a gente está falando do Stalin, né? O que tem a ver? Tem a ver que justamente é sobre essa base que o Stalin, que havia sido eleito em 1922 como secretário-geral do partido, que era um cargo mais técnico que político, como Trotsky assinala várias vezes, né, em textos muito importantes, como Por que Venceu Stalin e o outro, que é um excelente livro, A Revolução Traída. Mas o fato é que quando o Stalin chega em 22 nesse posto de secretário-geral do partido, ele instala um regime cada vez mais centrado nele mesmo, cada vez mais centrado no seu poder e no poder e privilégio dos seus apoiadores, né? Que são privilégios materiais e políticos, evidentemente. E isso faz com que eles vão tendo base para perseguir qualquer voz opositora, sobretudo da esquerda. Então, a ascensão do Stalin tem a ver com essas bases materiais nas quais ele se sustentou. Bom, a gente tem que lembrar também que o Lenin morre em 1924 e a partir disso, o que vinha com uma tendência de burocratização se aprofunda ainda mais, né? Depois da morte do Lenin, o Stalin transforma a ANEP, deformando ela, né, na palavra de ordem enriquecei-vos, que era dirigido aos camponeses abastados, que é chamado de kulak, né, na Rússia, com o objetivo de incorporá-los ao socialismo como forma de elevar a produção das matérias-primas do campo, né? E essa era uma desfiguração da ANEP feita pelo Stalin. Porque, seguindo esse chamado, os kulaks efetivamente enriqueceram muito. E isso até, por um lado, melhorou as condições de produção no campo. Mas trouxe uma contradição de que eles seguiram tanto essa palavra de ordem que eles se transformaram numa ameaça à União Soviética. Porque quanto mais eles enriqueciam, mais eles avançavam querendo restaurar o capitalismo, né? E também atuando aí com medidas como a retenção de grãos, o que levava a uma consequência que era o aumento da fome nas cidades. E cada vez maior diferença entre a produção industrial das cidades e a produção agrícola do campo, né? Então, tudo isso gestou uma situação de muita instabilidade, né? E o que fez o Stalin? Assustado com os resultados do oportunismo anterior dele mesmo, ele passa, então, a perseguir e matar não só os camponeses ricos, que ele tinha mandado enriquecer, mas, em grande medida, os camponeses pobres também, esses que são aliados da classe trabalhadora e que foram, a partir de então, duramente reprimidos pela burocracia. Então, nesses zigue-zagues da política econômica do Stalin, se marcaria o plano de fundo da base política do Stalin, né, que chegaria a declarar que o socialismo teria se realizado em suas 9/10 partes na União Soviética, o que, evidentemente, era uma inverdade, visto que a planificação sobre o Stalin tinha se dado sobre essa base desses zigue-zagues, desses vai e vens, não de uma planificação racionalmente ordenada, né? E por que o Stalin agia dessa maneira? Porque, ao querer se manter como um burocrata reinante, ele não tinha interesse na Revolução Internacional. Então, uma revolução em um país avançado da Europa, como a Alemanha, que teve possibilidades de conquistar o poder, né? A classe trabalhadora teve aí processos em 1918 e 1923, melhoraria significativamente as condições de vida das massas na própria União Soviética, sem criar os desequilíbrios econômicos que o Stalin impunha entre a cidade e o campo, né? E aí é que a gente vê a ligação entre a política nacional do Stalin e a importância de retomar o internacionalismo, porque o internacionalismo ele era a saída para a economia soviética avançar em um sentido efetivamente socialista, em um conjunto, né, com uma política racional de industrialização dentro da própria União Soviética, que pudesse de fato fortalecer o proletariado e desse bases aí para uma relação mais saudável entre trabalhadores da cidade e campesinato. Mas isso equivalia a ter o poder supremo da burocracia stalinista questionada pelo avanço da Revolução. E no partido também, esse retrocesso ele também se dá, porque o que era exceção com a proibição das tendências, né, que foi uma política adotada durante a Guerra Civil, vai paulatinamente virando regra. Então o Stalin vai corrompendo, perseguindo, até chegar, a partir de 1927, a exilar e prender os membros da oposição de esquerda, dirigida pelo Trotsky, e que questionava aí abertamente a burocratização do partido e da União Soviética, né? E posteriormente ele condena e mata praticamente toda a velha guarda da direção revolucionária na enorme farsa que a gente conhece hoje pelo nome de Processos de Moscou, né? Que fazem a gente lembrar da Santa Inquisição, da Igreja Católica na Idade Média, assim, um expurgo, né? Uma perseguição sem par.
Então, na União Soviética, o Stalin se aproveita da necessidade de reorganizar a economia após a destruição da Guerra Civil e do desgaste dos trabalhadores com os anos de lutas muito duras para proclamar um Estado burocratizado, né? E a partir disso a sua tese de socialismo num só país, que na prática era uma ruptura aberta com Lenin e com Marx. Então, nas relações sociais, né, em lugar de ampliação dos direitos e liberdades democráticas para as mulheres, por exemplo, se proclama aí o retorno do mito da mãe soviética, que deveria se dedicar ao lar e não mais a teoria e a luta revolucionária, né? Enfim, a formação de novas vias de emancipação das mulheres. Muito importante isso, gente. Primeiro, né, eu queria muito agradecer o convite para debater um tema tão importante. Eu sou muito fã do podcast Feminismo e Marxismo e acho esse tema em particular fundamental, porque é muito comum traçarem uma identificação direta entre stalinismo e bolchevismo, stalinismo e marxismo, ou stalinismo e leninismo. E, na verdade, quando a gente fala de bolchevismo, a gente está falando, nas palavras do Trotsky, da expressão histórica mais acabada do próprio marxismo, que foi capaz de dirigir, com o Partido Bolchevique, a maior revolução da história da humanidade. E quando a gente fala de stalinismo, a gente está falando da negação contra-revolucionária do marxismo, da etapa da degeneração da maior revolução da história e de uma série de traições na arena internacional, que enterraram possibilidades revolucionárias em vários países com sangue. Então, a conclusão é: o stalinismo é a deturpação do bolchevismo. Por isso o bolchevismo era uma ameaça ao stalinismo, que Stalin perseguiu, caluniou, assassinou, enfim. E para provar isso, antes de mais nada, eu acho que vale citar o que o próprio Lenin diz naquele que ficou conhecido como seu testamento político, que os stalinistas tentam muito ignorar, escrito em 4 de janeiro de 23, eu vou citar. Stalin é brusco demais. E este defeito, plenamente tolerável em nosso meio e entre nós, os comunistas, se coloca intolerável no cargo de secretário-geral. Por isso, propõe aos camaradas que pensem a forma de passar Stalin a outro posto, e nomear a este cargo outro homem, que se diferencie do camarada Stalin em todos os demais aspectos, apenas por uma vantagem a saber, que seja mais tolerante, mais leal, mais correto e mais atento com os camaradas, menos caprichoso, etc. Quem disse isso foi o Lenin, viu, gente? E essa ideia de que o stalinismo é a continuidade do bolchevismo foi incentivada intencionalmente por vários setores da burguesia, o que para eles é compreensível, né? Porque queriam virar a página do bolchevismo e da perspectiva marxista revolucionária. E aí a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, que significou sua restauração capitalista pelas mãos da própria burocracia operária degenerada, foi uma grande derrota para os trabalhadores internacionalmente. Provou, na verdade, décadas depois, uma tese que o Trotsky já tinha desenvolvido. Os agentes que restauram o capitalismo no Estado operário, sob pressão imperialista, vêm de seu seio. Então, o que é isso? É uma derrota que se consolida a partir de dentro, com os interesses da casta burocrática se transformando nos interesses de uma classe que restaura a propriedade privada. E essa, na verdade, é a máxima expressão de como o regime soviético, a partir de Stalin, instável, era incapaz de se sustentar para sempre. Naquele momento da restauração, a compreensão do marxismo como sinônimo de stalinismo passou a fortalecer, teses pós-modernas, que negam a centralidade da classe trabalhadora como sujeito de emancipação, que negam o bolchevismo e colocam a democracia burguesa como a única democracia possível, o ápice da sociedade humana. Então, sim, a degeneração stalinista serviu para fortalecer teses liberais antimarxistas. E tô dizendo isso porque, ao contrário do que dizem os stalinistas, de que os marxistas que combatem suas traições, os trotskistas em especial, abrem espaço à burguesia, a história mostra que é o próprio stalinismo que serve à burguesia, colocando todas as perspectivas do bolchevismo a perder e manchou a perspectiva do comunismo durante décadas. E eu acho que também é importante falar aqui, de teorias como a de Hannah Arendt, para demonstrar que a nossa crítica ao stalinismo não equivale em nada à crítica liberal da direita, porque a nossa perspectiva é justamente combater a deformação stalinista em defesa das conquistas da Revolução de Outubro que ele mesmo colocou em xeque. Os paralelos entre nazismo e stalinismo, que apontam seu igualitarismo totalitário, entre aspas, como uma substância em comum de ambos,
ignoram completamente que, enquanto o fascismo é um instrumento do capital financeiro que mobiliza a pequena burguesia arruinada para destruir a classe operária e suas organizações, então tem o objetivo central de preservar a propriedade privada dos grandes capitalistas, a burocracia stalinista tem como base econômica, de onde inclusive vem seus privilégios como casta burocrática, um Estado operário, com outro tipo de propriedade, nacionalização dos meios de produção, por exemplo. São naturezas de classe completamente distintas, o que não é um detalhe. O bolchevismo partia sempre de defender essas bases conquistadas pela Revolução Socialista. E atualmente, parte dessa lógica de argumentação se tornou bastante comum e muito mais irônica na boca da própria extrema-direita bolsonarista. É muito mais irônica porque não podemos dizer, quando comparam Stalin e Hitler, como já fizeram Mourão ou Regina Duarte, que fazem isso para defender qualquer democracia. Mesmo a democracia liberal burguesa, que a gente sabe que está a serviço de mascarar a ditadura do capital. Afinal, eles reivindicam a ditadura militar abertamente. Esses ataques são simplesmente para atacar o marxismo. Sim, muito importante todo o resgate que a Simone fez no começo para a gente entender mais as bases econômicas e políticas da burocratização e essa diferenciação que a Vitória fez sobre o stalinismo agora e como a ultradireita se utiliza, né, para atacar justamente o marxismo. E agora que a gente já abordou um pouco esses aspectos mais centrais, eu queria então sintetizar um pouco quais foram as conquistas da Revolução Russa para a questão das mulheres. Né? E por que isso é importante? Tipo, o que tem a ver o stalinismo com a questão da mulher? Bom, pois é, infelizmente tem a ver, porque se você está convencido, ou espero que esteja se convencendo ouvindo o nosso podcast, né, de que a luta das mulheres é uma luta anticapitalista e revolucionária, então você vai precisar entender que em meio ao processo revolucionário pode surgir fenômenos, né, como esse, de burocratização, e aí é preciso enfrentar ele. Então, sim, significa sim que além de enfrentar os capitalistas e os governos de plantão, a gente vai ter que nos enfrentar com todos aqueles que querem transformar a revolução em um processo híbrido intermediário no qual essas pessoas reinam. Né? Nem capitalismo e nem socialismo, é um limbo da burocracia na qual ela expropria politicamente os trabalhadores e detém o poder, parasitando a propriedade social dos meios de produção e pronto. Enfim, essa que é a questão. O feminismo marxista é assim, é preciso ir na raiz das questões e se preparar efetivamente para processos agudos da luta de classes, onde esse tipo de situação pode muito bem estar colocado de novo. Né? Especialmente se a revolução começar em países economicamente atrasados, como a Rússia, e a Simone explicou isso muito bem. Então, indo à questão, né, a Revolução de 1917, ela meio que desatou uma onda de otimismo e expectativas de uma sociedade construída sobre princípios socialistas. Então, entre os jovens, tinha muitos debates sobre as relações sexuais, o cuidado com as crianças, e a natureza da família na transição ao socialismo, enfim, era uma energia criativa que ia se apoderando de vários âmbitos da vida e da sociedade. Né? A legislação soviética, naquele primeiro momento, deu à mulher na Rússia um nível de igualdade e liberdade, mas que não tinha sido alcançado nem sequer pelos países capitalistas economicamente mais avançados. Né? Somente alguns meses depois da Revolução, 2 decretos estabeleceram o matrimônio civil e permitiram o divórcio por petição de qualquer um dos cônjuges. Né? Até então, a mulher era literalmente condenada a ficar com o homem com quem casou pro resto da vida, mesmo que o amor tivesse acabado. Né? E um arquiteto soviético chamado Sabsobich, ele definiu isso da seguinte forma: o divórcio aconteceria somente como o fechar de uma porta, ou seja, uma coisa completamente simples. Né? Depois, em 1918, o governo ratificou um código sobre o matrimônio e a família, né, que, como eu disse antes, varria séculos de poder patriarcal e eclesiástico, defendendo aí os direitos individuais e a igualdade entre os sexos. Foram abolidas as leis contra os atos homossexuais e todas as formas de atividade sexual não consentida. E o diretor do Instituto de Higiene Social de Moscou, Grigory Batskis, explicou a posição em 1923. A legislação soviética se baseia no seguinte princípio: declara a absoluta ausência de interferência do Estado e da sociedade em assuntos sexuais, desde que ninguém seja machucado e ninguém atente contra os interesses de mais ninguém. Bom, esse código ele também eliminou
aquele lance de filhos ilegítimos, legítimos, etc. Fizeram até uma redação muito bem escrita, que era filhos cujos pais não estejam em um matrimônio registrado, né, permitindo assim que a mulher reivindicasse os cuidados com os filhos, mesmo de um homem com quem não tivesse casado. E a Revolução Russa também permitiu o procedimento do aborto, entendendo-o como um triste direito, e buscou dar passos avançados na socialização do trabalho doméstico. Tudo isso só ia mostrando que era necessário colocar outras bases materiais e econômicas para permitir a libertação das mulheres. Esses processos de avanço na questão das mulheres está totalmente relacionado com tudo que a Simone colocou no começo, da planificação da economia. Então, essa ideia de que a revolução é uma coisa e a emancipação das mulheres é outra não faz o menor sentido. Ao mesmo tempo que os retrocessos na revolução impactam muito fortemente nos avanços que a revolução deu sobre a questão das mulheres. Ainda assim, com tudo isso, Lenin dizia sempre que era preciso conquistar não somente a igualdade perante a lei, mas a igualdade perante a vida. Isso se liga diretamente com a ideia de que é necessário ter um processo profundo após a tomada do poder, e aí se expressam diferenças muito fortes entre o Lenin e o Trotsky em relação à política do Stalin. A Simone já tinha colocado isso. Stalin considerava que com a tomada do poder já tinha sido 90% da revolução já estava consumada, já estava, está quase acabando, está tudo prontinho já. Para o Lenin e para o Trotsky era meio que o oposto, na verdade. Com a tomada do poder, somente 10% estava consumado, tanto por conta da sua visão internacional do processo revolucionário, quanto porque consideravam que seria necessário um momento de metamorfose interna dentro da revolução, uma revolução dentro da revolução para realmente deixar para trás todos os traços patriarcais que estavam aí introjetados há séculos na população russa. Eu acho isso que a Diana coloca, da diferença mais profunda da visão da revolução. Acho que isso mostra porque realmente a questão da mulher não foi um adendo para a revolução, e também porque no lar é possível ver os significados do stalinismo. Ao ameaçar as conquistas da Revolução de Outubro, o Stalin colocou em xeque qualquer possibilidade de fato liberar a humanidade do jugo da exploração, que sustenta a opressão. Mas no campo das conquistas das mulheres, com a Revolução, ele retrocedeu abertamente. Eu vou citar aqui alguns exemplos que são muito marcantes para mim, e que a historiadora Wendy Goldman desenvolve bem no livro dela, Mulher, Estado e Revolução. E como diz a autora, vou citar aqui. Depois de começar com um compromisso feroz e libertário com a liberdade individual e a extinção da família, o período terminou com uma política baseada no fortalecimento repressivo da unidade familiar. Deslocamentos parecidos aconteceram na ideologia do Estado e do direito, à medida que o partido eliminava sistematicamente as correntes libertárias do pensamento bolchevique. Aí mais pra frente ela diz: a troca intelectual aberta cedeu lugar à cautela temerosa, o debate honesto a uma farsa de discussão dura e débil. Ao chegar o ano de 36, os jornais pregavam apoio a uma família socialista forte, a códigos legais elaborados e a um Estado poderoso. E já no código de... Viti, esse livro é uma arma, contra o stalinismo. Nossa, essa muito. obra da Wendy Goldman. Não, muito profundo, uma visão muito profunda dos próprios bolcheviques no início da Revolução e depois tudo o que significou o stalinismo. E ela coloca que já no Código de 26, sob o Stalin, o casamento civil passa a ser reconhecido como única união legal. O Zenotdel, não sei falar em russo, Departamento das Mulheres, foi abolido em 30, e para um historiador, o Richard Stites, seu fim marca o fim do movimento proletário feminino na União Soviética, que eu achei uma definição muito forte. Em 34, voltou-se a proibir a homossexualidade e a prostituição se converteu em delito. A partir de 35, numa concepção de que a lei teria sua expressão máxima sob o socialismo e não sob o capitalismo, se fortalece, por exemplo, a repressão à juventude, com o argumento de que as condições de vida haviam sido melhoradas. Instaura a pena de morte a partir dos 12 anos. E esse mesmo argumento, ele é utilizado para justificar a proibição do aborto, O próprio Trotsky afirma: um dos membros do Tribunal Supremo Soviético, Soltys, especialista em questões relacionadas ao casamento, justifica a próxima proibição do aborto, dizendo que, não conhecendo a sociedade socialista o desemprego, ela, a mulher, não pode ter o direito de rejeitar as alegrias da maternidade. Filosofia de padre, ainda por cima com um punho de policial. Isso foi o Trotsky. Já o Stalin, ele declara: o aborto que destrói a vida é inadmissível em nosso país.
A mulher soviética tem os mesmos direitos que o homem, mas isso não a exime do grande e nobre dever que a natureza lhe assinalou. É mãe, da vida. Toda vez que eu escuto essa frase, eu fico com muita raiva. E inclusive na União Soviética, depois disso, assim, uma mulher com mais de 10 filhos ganharia a medalha de mãe heróica. E volta à condição de filhos ilegítimos e o divórcio se transforma num procedimento extremamente custoso. Em 1938, o jurista Vitinsky qualifica todos os avanços legais da década de 20 como perversões extremamente cruas. O autor do Código de 18 e outros juristas que refletiam as questões da família no sentido libertador dos primeiros anos da Revolução são internados em instituições psiquiátricas. Muitos outros são assassinados na prisão entre 36 e 39 e outros ainda desaparecem na prisão. A Goldman é taxativa em dizer que a reversão ideológica na década de 30 foi essencialmente política, não de natureza econômica ou material. E ela termina: a tragédia foi que o partido continuou se apresentando como herdeiro genuíno da visão socialista original. E a maior tragédia de todas é que as gerações subsequentes de mulheres soviéticas, desconectadas dos pensadores, das ideias geradas por sua própria revolução, aprendem a chamar isso de socialismo e libertação. E aí, para mim, as gerações subsequentes de mulheres precisam de fato conhecer essa história e ter gravado nomes como Nadezhda Jov, que sobreviveu por mais de 30 anos nas prisões de Stalin, com duros sofrimentos e a mais firme valentia. E Edith Bony, comunista húngara, também presa pela burocracia. Enfim, junto a várias outras bolcheviques revolucionárias, tipo Natália Sedova. São essas as nossas indomáveis, que dedicaram suas vidas para defender as conquistas da Revolução e combater a degeneração stalinista. Mano do céu, né? Olha o retrocesso que o Stalin promoveu para as mulheres, né? E ainda tem gente que quer dizer que não tem nenhuma contradição de reivindicar a luta das mulheres e querer reviver o stalinismo. Mas, enfim, com certeza que a Vitória colocou aí da Nadezhda Jov, da Natália Sedova, são resgates muito importantes que a gente precisa realmente fazer, porque são memórias fundamentais, né? A trajetória dessas grandes revolucionárias aí. E ao lado delas, creio que também tem que ser resgatada a própria importância do internacionalismo para a formação do marxismo, né? Porque não é um detalhe a questão do socialismo no seu país. O marxismo, desde a época do Marx, foi internacionalista, né? A gente tem que lembrar que a última frase do Manifesto Comunista, que ele termina falando trabalhadores do mundo univos, não é um capricho, né? Não é à toa, não é porque soa bem. Não é um lacre, né? Vamos dizer assim, não tá lacrando. Era parte da compreensão de que sem lutar pela emancipação das colônias, os trabalhadores europeus, por exemplo, eles não tinham como ser livres. Marx escreveu isso em vários textos. Por isso, desde o início, se fundaram internacionais comunistas, né? Ao todo foram 4 internacionais, sendo a última delas a quarta, que foi fundada pelo Trotsky, né? Que foi efetivamente a reunião das organizações revolucionárias internacionais e que tinham aí como tarefa lutar contra as burguesias dos seus países, aí se utilizando de uma mesma estratégia, né? Mas também avançar justamente na luta revolucionária internacional, né? Tal como tinha sido realizado pelas internacionais anteriores à Quarta Internacional, né? E também depois pela própria Quarta Internacional se enfrentando aí com desafios absolutamente novos na época, como é o caso da luta contra o fascismo, o nazismo e a própria burocratização stalinista, que freava e ajudava a derrotar as revoluções mundo afora, né? Como Stalin, aí tem um monte de exemplo, né? O Stalin ele fez isso com a Revolução Espanhola de 1936, fez, com uma série de processos que ele não apoiou efetivamente. Então a questão do internacionalismo para o marxismo, ela não era um detalhe, né? E o Stalin revia isso. Então quem melhor viu as implicações estratégicas para a revolução em um mundo cuja economia capitalista se ampliava sobre todo o planeta foi de fato Trotsky com a elaboração da teoria da revolução permanente, que é assim, alvo de uma confusão enorme, né? Deliberada e interessada inclusive. Então, o que quer dizer a teoria da revolução permanente? Não é ofensiva permanente, muita gente entende assim, né? Mas não é isso. O Trotsky está apontando que, de acordo com a teoria da revolução permanente, as burguesias dos países de desenvolvimento capitalista atrasado, elas já nascem incapazes de realizar as conquistas obtidas pela Revolução Francesa de 1789, por exemplo, né? Que é a revolução burguesa clássica por excelência. Quais seriam essas tarefas? Bom, tem várias, né? Tem a divisão das terras, a emancipação nacional frente aos demais imperialismos, enfim, uma série de demandas consideradas
democráticas. E por quê? Porque essa burguesia já surge atada por muitos laços às burguesias imperialistas. Ela já nasce vil e covarde, ela não é capaz de enfrentar a burguesia imperialista de maneira efetiva, né? Então, essa característica das burguesias dos países de capitalismo atrasado, desenvolvimento capitalista atrasado, tem consequências enormes para as revoluções, para a dinâmica, né, que vai se dar entre as classes aí. Já que aí é a classe trabalhadora que deve ser o sujeito da realização das conquistas da Revolução Burguesa. Então isso é o oposto, simplesmente o oposto do que os PCs stalinistas fizeram sempre, que foi deixar os trabalhadores a reboque da burguesia e levar enormes derrotas, como no golpe de 64 aqui no Brasil, né? Ou outro aspecto também, bom, teriam muitos exemplos, não vou ficar aqui falando de várias datas para não confundir quem está ouvindo, mas é importante saber que outro aspecto fundamental da TRT, que é a sigla da teoria da evolução permanente, é que ao entender o capitalismo como um sistema internacional e não como uma mera soma, né, de estados nacionais, cada revolução que acontece em um determinado país precisa ser considerada como elo de uma cadeia revolucionária, né? Então a revolução ela começa no plano nacional, mas ela precisa se internacionalizar. E aí que, ao contrário do socialismo num só país do Stalin, a revolução ela tem que começar no terreno nacional, se expande no internacional e se efetiva mundialmente. Se ela não se efetiva mundialmente, não tem como acabar com o capitalismo, entendeu? Então, cedo ou tarde, se isso não acontece, os países em que aconteceram revoluções socialistas, eles retornam ao capitalismo. Isso é o que a gente viu com a própria União Soviética, né? E até com a China, ainda que nesse último a gente tem aí um processo bastante sui generis, né? Bastante distinto, seja um país de traços bem particulares que tem aí sofrido uma série de transformações que vem acontecendo até agora. Né? Mas um outro aspecto não menos importante da teoria da evolução permanente é que a revolução não deve apenas expropriar os meios de produção. Né? Isso ela não trata só da base econômica do sistema, ela tem que abranger todas as relações sociais. E isso é particularmente importante para a discussão que a gente está fazendo aqui, porque então o produto da teoria da evolução permanente, né, produto da dinâmica da evolução que a teoria da evolução permanente aponta, que é a elevação da cultura por parte dos trabalhadores a um limite que a gente ainda não pode prever hoje, né, que é a emancipação das mulheres, dos negros, dos LGBTs, dos imigrantes, é algo fundamental, né? São demandas fundamentais que estão inseridas no marco da luta pela revolução socialista, né? Porque a revolução, ela deve se dar na vida em todos os âmbitos, ela não mexe só com os aspectos econômicos, né? Então, ela deve ser uma libertação da cadeia de dominação opressiva trazida pelo machismo, pelo racismo, pela homofobia, pela xenofobia, enfim, todas as outras formas de oprimir mais variadas possíveis aí que a burguesia encontra, né? Então, na contramão disso, o Stalin ele alegou que a Rússia teria particularidades especiais que diferenciavam ela de todas as demais nações atrasadas e por isso que lá tinha sido possível fazer a Revolução Socialista antes mesmo de toda uma etapa de dominação capitalista liberal. E isso era o socialismo num só país, né? Cuja expressão para fora era a traição das revoluções internacionais e para dentro era a restauração das relações arcaicas na família, todo esse retrocesso que a Vitória acabou de enunciar aí pra gente, ilustrar muito bem, né? Para o conjunto da sociedade, inclusive, não só para as mulheres, no âmbito dos valores, da cultura, das relações sociais, afetivas, enfim, de todas elas, né? E esse resgate, né, de todo esse retrocesso, ele é muito profundo. Que não é só que é um lance de retroceder nos direitos, né? Não é que assim, a gente conquistou uma coisa, retrocedeu, conquistou uma coisa. Não era só isso, né? Se trata, na verdade, do papel da mulher na construção do socialismo, né? Então é o oposto do que o Lenin defendia, né? Ele sempre batalhava para as mulheres não estarem em casa como mães heróicas, né? E sim estarem dirigindo o Estado operário, né? Uma concepção muito diferente. A gente vai fazer um episódio, inclusive, sobre o feminismo em Lenin. Eu não te avisei, sim, mas obviamente vai ser com você esse episódio também. Vai ser um dos próximos aí, nas próximas semanas e meses aí do nosso podcast. Ah, bom, só posso aceitar e ficar feliz, né? Porque no programa, assim, já tô intimada. Sim, intimada aí pro episódio Feminismo em Lenin.
E sim, pegando também o gancho do que a Simone colocou, eu acho que a teoria da revolução permanente é meio que a coroação mais profunda de uma estratégia de libertação para as mulheres. Essa relação intrínseca, assim, que eu vejo. Né? Porque, assim, como o feminismo apresenta uma estratégia assim tão acabada para pensar o processo da destruição do capitalismo, da construção do socialismo e do enfrentamento não só aos aspectos mais atrasados da cultura capitalista, como também se enfrentar com qualquer tipo de burocratização. Né? Eu acho que a teoria da revolução permanente é o auge do marxismo revolucionário do século XX, né? E também a gente tem que aplicar no século XXI, né? Aplicar o seu encadeamento estratégico para os dias de hoje, quando a gente tem uma classe operária, inclusive, infinitamente mais feminina e negra do que a dos russos, em 17. Né? E por que isso é tão importante? Muitas vezes eu leio movimentos feministas que eu considero, inclusive, bem interessantes, de esquerda, concordo com várias coisas, né? Por exemplo, o feminismo dos 99%, tem um manifesto que lançaram e tal, mas eu leio e eu fico pensando, cara, mas elas não falam como fazer isso que elas estão propondo, de anticapitalismo em geral. E o como fazer é a discussão das discussões. Né? Relembremos aí o episódio sobre a Rosa Luxemburgo, a discussão que a gente trouxe entre a Rosa e o Kautsky na Alemanha. Eles tinham um acordo no programa da Revolução Social, mas na hora de debater o como fazer isso, aí morava toda a diferença. A Rosa defendia o caminho da revolução proletária, da auto-organização das massas, do enfrentamento entre as classes, pensando como organizar a força da classe operária, enfrentando as burocracias de todo tipo, seja nos sindicatos, seja nos partidos, enquanto Kautsky queria ir pelo caminho de acumulação de forças meramente eleitoral. Enfim, são debates que atravessam o seio do movimento operário internacional e é por isso que me parece que falta bastante estratégia nos debates feministas mais atuais. Né? Porque concordar que a gente não tem que ser, que a gente vai lutar por ser nenhuma menos, né? Concordar que a gente tem que lutar pelos nossos direitos, enfim, a gente concorda com isso. Então, qual que é a diferença? Né? A diferença reside nesse debate de como chegar até a revolução. E esse como chegar até a revolução inclui também separar o joio do trigo hoje, quando misturam as ideias do marxismo revolucionário com o que foi a burocratização stalinista. Né? Como a Vitória explicou, a gente rechaça a ignorância da ultradireita que iguala o stalinismo com o nazismo, como se aquele fenômeno burocrático se erguesse sobre as mesmas formas sociais de propriedade que o Hitler. Né? Não, tiveram fundados em formas sociais antagônicas. Né? E essa clareza nos permite levar até o final o repúdio ao stalinismo, né? Para clarificar que o stalinismo não é a representação do mais avançado da Revolução Russa. Ao contrário, é a expressão do pior, da degeneração. E não é à toa que seja em torno disso que a ultradireita ataque. Né? Porque para atacar a Revolução Russa, tem que pegar a sua maior contradição, que foi justamente o processo de burocratização. E esse processo de burocratização, a gente consegue ver bem claramente como se expressa em relação aos direitos das mulheres. Né? E aí eu queria concentrar um pouco mais aqui na questão do aborto, que é um tema que envolve vários aspectos de opressão e controle dos corpos das mulheres. Em 1920, o governo soviético emitiu um decreto anulando a penalização criminal do aborto, né, que passou então a ser legal e gratuito. Foi o primeiro governo do mundo a fazer isso. Né? E eles escreveram o seguinte: o aborto, a interrupção da gravidez poderá ser levada a cabo gratuitamente nos hospitais do Estado, onde as mulheres gozem da máxima segurança na operação. Esse foi o decreto do Comissariado do Povo para a Saúde e o Bem-Estar Social e do Comissariado do Povo para a Justiça na Rússia Soviética. Quem escreveu isso foi Alexandra Kollontai. Obviamente que esse decreto ele se chocou com a realidade dos recursos inadequados, né? Escassez de anestésicos, né? Às vezes, inclusive, tinham abortos feitos sem anestesia naquele momento, né? Fruto também de toda essa situação de atraso, né? Que estava colocado na Rússia. Né? Então, isso fez com que, mesmo com os abortos legalizados, a escassez de recursos empurrasse a que os abortos inseguros continuassem ocorrendo e milhares de mulheres foram hospitalizadas pelos efeitos desses procedimentos. Os médicos e funcionários da saúde pública, naquele momento, insistiam que tinha uma necessidade urgente de contraceptivos de qualidade, né? Que não eram acessíveis na Rússia por conta dos bloqueios contra a Rússia soviética, que a Simone também já tinha colocado. Né? Mesmo com todas essas dificuldades, né, o que os bolcheviques discutiam era como avançar para garantir, sim, esse direito.
né? Inclusive o Trotsky definia que o aborto é um dos direitos civis, políticos e culturais essenciais da mulher. Só que esse direito conquistado, enfrentando todas essas dificuldades, foi criminalizado em 1936, né? Como a Vitória já tinha abordado. E aí aumentaram bastante as taxas de morte por abortos clandestinos. E o que significava esse retrocesso? Que o stalinismo, ao conduzir a Revolução Russa a um beco sem saída, transformando ela num fim em si mesmo, onde quem reinava era a burocracia stalinista, foi tolhendo e atacando todos os ideais libertários do começo da Revolução, dando passos atrás, porque simplesmente não tinha como seguir com essas medidas que já eram parte da tal revolução dentro da revolução. Né? Imaginem que os bolcheviques sonharam alto no começo da Revolução para construir um mundo novo e a luta das mulheres era um centro dessa transformação. Mas para manter uma sociedade intermediária, digamos assim, que não permita chegar até o sonho do comunismo, mas também não retorne totalmente ao capitalismo, a burocracia stalinista precisou cortar pela raiz essas medidas avançadas da Revolução Russa, que mostravam a ambição da transformação que a Revolução deveria fazer. Vocês entendem essa questão? As transformações libertárias do início da Revolução Russa eram um perigo iminente para a burocracia, pois conduziam o pensamento das trabalhadoras e trabalhadores a um horizonte que transcendia os limites que a burocracia queria impor. E é por tudo isso que o Stalin dizia que na Rússia soviética a mulher socialista é feliz e só o egoísmo levaria ao aborto. Imaginem falar isso, quando tinham milhares e milhares de problemas, quando ainda não tinha uma revolução internacional. Ou seja, faltava bastante ainda para avançar de fato no comunismo. Né? Essa frase do Stalin era um coroamento desse processo de destruição das conquistas das mulheres na Revolução Russa e para que elas aceitassem, então, esse horizonte estreito da contra-revolução, transformando por completo os valores revolucionários. Né? E aí o que eu acho engraçado é que você vai ver as correntes que reivindicam o stalinismo hoje, você não vê nenhuma delas falando dessa discussão do aborto e das mulheres. Né? O que significou o stalinismo? É como se isso não tivesse acontecido, entendeu? É uma coisa bem cínica. Pois é, essa frase aí, ela é muito chocante, né? Porque se você vê ela, por exemplo, no Twitter e embaixo escrito Damares, pode ser até que você acredite que foi ela que falou, né? Pode mesmo. Eu acho que é delirante. Eu acho que chega até assim a ser cômico se não fosse trágico, né? Porque aqui a gente tá falando da, enfim, reconstrução da esquerda revolucionária, então termina sendo muito trágico. Mas essa tentativa de retomar o Estado como se isso fosse compatível com as causas e as reivindicações, né, das mulheres, dos negros, dos LGBTs, gente, o Stalin, ele retrocedeu todas as conquistas, né, das mulheres, ele reinstaurou esse conservadorismo absurdo dos valores e a outra coisa que ninguém debate também, ou que pelo menos muito pouca gente coloca, é que ele não alentou qualquer luta revolucionária dos povos oprimidos no mundo, assim, o que ele fazia no máximo, no melhor dos casos, era instrumentalizar essas lutas para os seus interesses próprios. E quando a gente fala de interesses próprios do Stalin, a gente está falando de manutenção do seu poder na União Soviética, né? Evidentemente. Então, assim, tem muitos exemplos disso daí, né? Já em 23, pouco antes de morrer, o Lenin, ele chegou a romper duramente com o Stalin, né? Depois do famoso caso em que o Stalin ordenou que os georgianos, né, se submetessem às decisões russas, rompendo aí o princípio dos direitos dos povos de autodeterminação, que é um princípio fundamental também do marxismo revolucionário, enfim. A gente tem uma série de exemplos na qual a demagogia dos stalinistas de dizer que eles seriam o pai dos povos, na verdade está embasada na tática da União Soviética, que é um senso comum um pouco, que tomou conta aí das redes e do debate, de que a União Soviética, ela, para conter o avanço, né, do nazismo no entorno do país durante a Segunda Guerra Mundial, ela derrotou aí as tropas nazistas e fez com que o Stalin fosse uma espécie de pai dos povos, né? Então, assim, o que se esconde na realidade é justamente que não se tratava de uma preocupação do Stalin em alentar um processo revolucionário aí no entorno da União Soviética, mas justamente de ter uma tática militar defensiva para poder minimamente barrar a ocupação desses territórios, né? Então, assim, os nazistas, eles tinham como objetivo invadir a União Soviética, né? Eles foram avançando pelos países do leste da Europa. Então, isso foi justamente o que levou a União Soviética a ocupar esses países com as tropas do Exército Vermelho.
E depois, como decorrência desse processo, em muitos casos, em resposta à Guerra Fria, a burguesia ela efetivamente foi expropriada em uma parte desses países, mas também com a contradição de ter sido negado aí qualquer papel autônomo para os próprios trabalhadores de lá, né? Então isso gerou uma série de contradições, tanto é que a Hungria se rebelou contra a dominação da União Soviética em 1956, é um processo muito interessante, recomendo que todo mundo vá buscar, né? Um pouquinho depois da morte do Stalin, que foi em 1953, e nos relatos aí dessa Revolução Húngara, fornecidos por um jornalista inglês chamado Peter Fryer, ele descreve como, é impressionante as descrições que ele faz de um grito de revolta preso na garganta dos trabalhadores húngaros contra a União Soviética, contra o Stalin, né? Que tinha sido sufocado por anos e anos e que não tinha a ver com o anseio desses trabalhadores de viverem no capitalismo, não era queremos acabar aqui com a propriedade nacionalizada, não era isso. O que eles queriam acabar era com a opressão exercida pela União Soviética, né? Que era o resultado de anos de política stalinista. Aliás, é bem interessante lembrar que esse jornalista britânico ele foi enviado para a Hungria como correspondente do Partido Comunista Inglês, e chegando lá ele rompeu com o stalinismo justamente depois de ter visto isso. Então, assim, os stalinistas hoje... Oi. Eu acho isso muito importante, porque, na verdade, eu já vi stalinista falando que o Trotsky defendia o militarismo vermelho. Pois é. E, na verdade, isso é o militarismo vermelho. Pois é. Tipo, impor à força essa opressão. Exatamente, exatamente. Eles fazem uma mistura, né, com essa visão mais vulgar da teoria da revolução permanente, como se fosse ofensiva permanente, e militarismo vermelho. Na verdade, não tem nada a ver. E esse aqui, o exemplo da Hungria, do papel de opressão que cumpriu, demonstra isso muito mais, né? E é interessante também que os stalinistas não comentam essas questões, eles varrem para debaixo do tapete isso aí, entendeu? Então o Stalin, ao contrário do Trotsky, ele nunca olhou a questão, por exemplo, da estratégia da luta anticolonial dos povos do Oriente, da África, no pós-Segunda Guerra Mundial, buscando aí colocar uma alternativa, como os trotskistas fizeram, e como o próprio Trotsky tinha feito ainda em vida ao voltar seus olhos para a questão negra, né? Entabular uma série de relações com trotskistas negros, aí como C.L.R. James, enfim, uma série de nomes muito proeminentes do movimento trotskista internacional. Então, por conta de tantas demonstrações de que o Stalin não dá motivo nenhum para ser revivido, eu particularmente acho, e penso que todo mundo que está ouvindo a gente está se perguntando isso também, que a gente tem que fazer um esforço para tentar responder a pergunta do porquê que a gente vê nas redes, aí, youtubers, enfim, um senso comum, baseando aí um argumento de que é preciso retomar parte do que o Stalin fez, refortalecer algum legado do stalinismo, enfim, fazer ressurgir isso, né? Eu acho, gente, aqui eu vou colocar uma hipótese para a gente pensar, né? Que por um lado, assim, esse aspecto ele é interessante, esse interesse renovado aí, enfim, no comunismo que termina reslavando, né, no stalinismo por conta disso, assim, porque no fundo é uma mescla, né, dessa vontade de conhecer o comunismo que diversos setores, em especial a juventude, têm demonstrado, né, frente aí à falência do capitalismo, essa decadência enorme que a gente está vivendo. Mas muitas vezes esse interesse no comunismo ele termina se mesclando com o stalinismo porque ele vem já imbuído dessa visão, né, típica da própria deturpação do Marx, do Lenin e fundamentalmente do legado do Trotsky, que foi feita por anos a fios, né, pela propaganda deformadora da direita e também da historiografia liberal, que não tem um referencial realmente revolucionário e que, portanto, diz que o herdeiro do Marx e do Lenin é o Stalin, né? Confunde o stalinismo com o marxismo. Então, esses setores da juventude que estão despertando hoje para as ideias do comunismo, eles acabam tendo contato com esse senso comum, né? Que faz esse sinal de igual entre a União Soviética do Stalin e o marxismo, e não vê justamente que a continuidade do legado revolucionário do Marx seria necessariamente combater a teoria do socialismo no seu país, o legado burocrático da União Soviética sob Stalin e tal. Então, o que acontece? O jovem hoje, né, ele detesta com muita razão a ultradireita, a direita, vê que o capitalismo está cada vez mais decadente e pensa assim, eu gosto do comunismo. E daí passa a se interessar pela figura do Stalin, né? E tem também aqueles que percebem corretamente que a ultradireita, direitos capitalistas, não podem ser combatidos pacificamente, né? Não conhecem e não conhecem a história do Stalin no detalhe, né? Mas eles ouviram, assim, mitos, sei lá, de que o Stalin era valente, de que ele derrotou o nazismo, de que ele matou muito, né? E aí começa a pensar que
seria uma alternativa à ultradireita. Eles começam a ver no stalinismo uma potência, né, vamos dizer assim, para combater o que é o Bolsonaro, né, o que é uma ultradireita muito violenta. Só que o Stalin, aí é que precisa da gente resgatar um pouco historicamente, porque de fato o Stalin matou muito mesmo, mas assim, quem ele matou, com quem ele era valente, não era contra a burguesia imperialista, entendeu? Esse que a gente tem que falar novamente, assim, porque com a burguesia imperialista ele pactuava de todas as formas. Quem ele matou muito foram os revolucionários críticos à burocratização da União Soviética, os trabalhadores que eram verdadeiramente socialistas, que olhavam horrorizados para o que o Stalin estava fazendo com a obra revolucionária de gerações e gerações de marxistas e levantavam sua voz contra a dominação burocrática. Esses ele era impiedoso mesmo, né? Mas na contramão disso, tipo, o Stalin, quando tinha que falar, por exemplo, com o Hitler, ele pactuou com a burguesia imperialista, né? Em 1939 houve aí o pacto de não agressão entre o Hitler, em que ele se comprometia com os nazistas a viver pacificamente, sacrificando outros países aí à agressão nazista, né? Rompendo uma vez mais de forma criminosa com o fundamento da Revolução Internacional, né? E frente a cada vez mais iminente explosão da Segunda Guerra Mundial, ele simplesmente lavou as mãos. Daí eu te pergunto, é esse o legado que a gente tem que retomar? É isso que a gente tem que fazer? Se os nazistas e os fascistas aí tomassem conta do mundo? Firmar pactos de não agressão? Eu acho que não é, né? Não dá. Então, você jovem que está querendo combater a ultradireita, não é assim que a gente vai ser efetivo, né? E é claro, isso aí não sou eu que estou dizendo, tem, assim, tá na historiografia mundial, inclusive liberal. É claro que o Hitler rompeu o pacto e atacou a União Soviética, né? Então, assim, além de traidor, essa política do Stalin, do ponto de vista estratégico, era um desastre, porque ele não conseguiu evitar de ser agredido. Então, assim, o Stalin não foi a figura que combateu bem o nazismo, muito pelo contrário, ele ajudou a criar as condições, né, a pavimentar o caminho para que o Hitler se fortalecesse e instaurasse aí a Segunda Guerra Mundial. E depois, quando isso começou a ameaçar a própria União Soviética, e se deram os desastres dessa traição, né, que tirou a vida de quase 9 milhões de soldados soviéticos, 20 milhões de pessoas da União Soviética, né? E começou a ameaçar, inclusive, a própria permanência no poder do Stalin, né, no interior da União Soviética, foi que ele colocou os trabalhadores, né? Na verdade, assim, não teve muita alternativa. Os trabalhadores soviéticos tiveram que tomar linha de frente e derrotaram Hitler pagando um altíssimo preço, né? Inclusive, a estratégia militar desse momento era que os soldados soviéticos eles iam recuando, né, forçando os nazistas a entrarem cada vez mais no interior da Rússia, no marco de um inverno muito duro, e destruindo as próprias cidades, ou seja, destruindo também as próprias possibilidades deles sobreviverem. Então, assim, esse é o resultado da política desastrosa do Stalin, né? Então, quem salvou, quem combateu, quem destruiu o nazismo foram os trabalhadores soviéticos, não a estratégia do Stalin. Então, assim, só para tentar desmistificar um pouco esse senso comum, né, de que o stalinismo derrotou o nazismo, e também colocando que não vale a pena a gente lembrar que na saída da Segunda Guerra Mundial, né, o Stalin fez parte da divisão do mundo, sentou ali numa mesa com gente como o Churchill e o Truman, né, que era o primeiro-ministro britânico e o presidente americano, aí prometendo, né, justamente para a burguesia imperialista não expandir a revolução sobre as áreas de dominação capitalista. Então, em suma, esse é o Stalin. Muito bom. Eu concordo bastante, na verdade, com o que a Cia diz. E eu acho que essa ordem pós-Segunda Guerra, né, essa visão do Churchill e do Truman numa mesa com Stalin, ajuda a mostrar porque mesmo quando os stalinistas tratam de temas internacionais, ou seja, não é que eles ignoram que existe o âmbito internacional, mas que eles não são internacionalistas, no sentido marxista. O internacionalismo proletário, ele não vê unicamente as relações entre os estados e a economia, mas ele coloca no centro os combates da luta de classes, do proletariado dos diversos países. E no caso do stalinismo hoje, eu acho que a diferença fica evidente quando a gente vê um embelezamento brutal da China como socialista. Então, assim, obviamente, a China, ela só é capaz de fazer frente em algum nível ao imperialismo dos Estados Unidos, que está em decadência hegemônica,
porque passou por uma revolução, tipo, ainda que degenerada desde seu início, sem o protagonismo dos trabalhadores, enfim, podemos ter um podcast só sobre isso, né? Mas que significou um salto no desenvolvimento das suas forças produtivas. Então, a gente não ignora isso. Obviamente, a China não é um capitalismo como o de outros países, como o Japão, Estados Unidos, Alemanha, enfim. Boa parte das suas empresas estratégicas estão nas mãos do Estado. Mas disso para transformar a China em socialista ou comunista é uma amostra de negação chocante do marxismo. Tipo, na realidade, a China exerce um papel-chave por significar uma enorme pressão para rebaixar as condições de salário e vida na economia capitalista mundial. E aí eu queria citar um artigo ainda não publicado, mas que, enfim, tem os dados públicos, né, do Seiji Seron, aguardem, desde 2018, que é desde 2018, 1 a cada 5 bilionários é chinês, por exemplo. Um deles é o Jack Ma, que além de empresário, ele é membro do Partido Comunista Chinês e ele diz que os trabalhadores deverão ser gratos pelas escalas 996, das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, o que totaliza aí 72 horas semanais, e é um regime comum entre os prestadores de serviços digitais. Então, na China, né? Então a pergunta é, como os stalinistas, né, defendem a China comunista e se colocam ao lado de milhões de operárias chinesas brutalmente exploradas e oprimidas sob comando da burocracia do PC chinês. Enfim, as operárias chinesas, elas estão concentradas nas indústrias exportadoras do Sudeste e elas também são exploradas pelas multinacionais ocidentais, mas isso se dá com a permissão do PC chinês, para quem a legislação trabalhista não vale nada. Tipo, então a burocracia pós-maoísta, ela dá permissão a todas as violações dos direitos trabalhistas pelas empresas estrangeiras. E as condições de trabalho são as piores, são piores ainda que nas empresas chinesas. Então, na verdade, tipo, isso é enfrentamento ao imperialismo? A pergunta que a gente tem que fazer é, isso não mostra que o gigante operário é o único que pode mesmo enfrentar o imperialismo? E aí, eu vejo essa questão ligada ao que o Matias Maiello, no prefácio da edição brasileira ao Estratégia Socialista e Arte Militar, tipo, um livro muito valioso das edições Iskra, ele diz que, vou citar, quanto à relação entre o partido e sua direção, o modelo stalinista se caracteriza por sua extrema centralização, uma disciplina mecânica, burocrática, em que militantes não participam da elaboração da política, compelidos a acatar a, entre aspas, linha oficial, e uma direção bonapartista, geralmente unipessoal. E nas definições do autor, inclusive, isso tem em comum com os partidos reformistas, que é que a sua concepção é de que a classe é uma massa de manobra, seja eleitoral, seja sindical, seja militar ou plebiscitária. Por isso, por exemplo, na história, o stalinismo tornou os soviets, conselhos, órgãos de poder de classe, instâncias completamente formais, tipo, sem poder real. E para nós, na verdade, que reivindicamos o bolchevismo, a classe trabalhadora, que é inclusive cada vez mais feminina e negra internacionalmente, é sujeito da sua atividade, da sua própria organização, tem que ser. E esse é um aspecto decisivo e uma diferença muito profunda. E hoje no Brasil, existem organizações que reivindicam o legado de Stalin. Tipo, além do PCdoB, que está, enfim, à frente da burocracia sindical da CTB, por exemplo, tem a Unidade Popular, a UP, o ex-PCR. E tem também o PCB, tipo, o Histórico Partidão, que afirma em algumas notas já ter realizado sua autocrítica quanto ao stalinismo. Mas, por exemplo, a gente vê que uma das suas principais figuras, o Jones Manuel, ele é abertamente stalinista e realiza em vários vídeos, tipo, uns malabarismos enormes, para não dizer falsificações teóricas, para deturpar, tipo, até mesmo as posições do Lenin e defender a figura nefasta do Stalin. Queria dar um exemplo que recentemente ele disse que o Lenin revisou sua teoria de Estado ao final da vida em combate às definições do clássico O Estado e a Revolução, que você pode conhecer melhor inclusive no curso Lenin, que a Simone deu, e que colocam que quando o proletariado toma o poder, o Estado deve progressivamente definhar. Mas para os stalinistas, tipo, essa deturpação é chave, porque o Stalin significou o oposto na concepção de Estado, de leis, de família. E a gente viu que isso impactou muito em relação às conquistas das mulheres, como a gente pôde debater com a ajuda da Wendy Goldman. E, além disso, o PCB ele se diz muitas vezes eclético, teoricamente, e que, na verdade, trotskismo e stalinismo seriam uma falsa polêmica, que pode conviver pacificamente no interior dessa organização. E, tipo, para além do rio de sangue, né, que separa o bolchevismo do stalinismo, se a teoria é um guia para a ação e a classe trabalhadora, as mulheres, os negros, todos os explorados e oprimidos merecem conhecer sua história,
qual é o balanço que se faz do século XX? Qual o balanço que se faz da Revolução Russa e seu fim? Para que a gente tire lições para as nossas experiências futuras. Por exemplo, como responder a pergunta-chave do porquê a União Soviética foi restaurada? Enfim, nessas horas, o que aparece como uma falsa polêmica deixa de ser falsa polêmica. Se torna uma resposta decisiva e, eu diria, inconciliável para uma concepção de fato marxista e revolucionário. Então, tô usando alguns exemplos para demonstrar que por trás de qualquer máscara de autocrítica e ecletismo teórico, nesse caso, tem stalinismo e de todos os ângulos o stalinismo não passa de um enorme entrave à luta das mulheres e da classe trabalhadora de ontem e de hoje. Essa da teoria de Estado do Lenin foi de lascar, hein? Mas enfim, você falando aí, Vitória, eu me lembrei das colocações da Ângela Mendes de Almeida, que é uma historiadora que também foi militante trotskista na ditadura. E ela deu uma entrevista recente sobre esse tema todo, que vocês duas estavam abordando, né? Tentando explicar um pouco esse elemento da volta do stalinismo. E ela dizia que ela até acha compreensível na Rússia muitas pessoas que sintam nostalgia do regime comunista identificar com Stalin, porque a maneira pela qual o capitalismo se reimplantou naquele país, no momento da implosão da União Soviética, foi bem catastrófico. Mas que no Brasil não se trata de uma reabilitação, já que, segundo ela, a herança stalinista nunca foi desmascarada. Para ela, o que tem acontecido nesses últimos anos são as rememorações dos próprios stalinistas que procuram transmitir aos jovens a sua admiração pelas façanhas do Stalin. E realmente, eu concordo com ela, porque eles falam bastante disso, de vitórias do stalinismo. A Simone também pegou essa questão, que o stalinismo é a corrente que fez revoluções, e justamente porque buscam, como fala a Ângela, uma memória guerreira, mas sem nunca falar da deportação de milhões de famílias camponesas a partir do início dos anos 30 para a Sibéria e o Cazaquistão, as execuções sumárias sem julgamento entre 1936 e 1938, a deportação de etnias inteiras durante a guerra, a repressão à elite militar do Exército Vermelho, e aí eu agrego também toda a perseguição a milhares de operários e militantes da oposição de esquerda, que culminou na morte do Trotsky por mando do stalinismo no México. Então, o que a Ângela está dizendo é que os que contestam os stalinistas, os que são contrários aos stalinistas, não divulgaram de forma adequada os crimes do stalinismo. E por isso que a gente vê hoje de jovens meio que encantados com Stalin, que lhes é revelado, é fruto da ignorância factual histórica. E para mim essa visão que a Ângela coloca é correta, e a gente deveria abrir a discussão também sobre o papel das correntes trotskistas no Brasil, se realmente levaram esse combate ou não, e se estão levando agora, inclusive. É como se a luta pela revolução em abstrato tivesse desconectado de enfrentar a corrente ideológica que expressa a degeneração da revolução, e não está desconectada, é a mesma luta. Identificar o bolchevismo com o stalinismo é começar desde já a construir a derrota. Por isso o Trotsky descreveu muito bem o Stalin como um grande organizador de derrotas. E o nosso feminismo marxista tem que batalhar para mostrar que não, que o stalinismo não é continuidade do bolchevismo, mas sim a sua negação. Que o Stalin encabeçou um processo de contra-revolução burocrática na União Soviética, que nos anos seguintes significou uma enorme perseguição à oposição de esquerda, que era a corrente fundada pelo Trotsky para resistir à burocratização e defender as conquistas da Revolução Russa. E depois o que veio a ser os processos de Moscou, a Simone citou isso bem no começo, que foram a ponta do iceberg, porque a matança de bolcheviques leninistas já vinha se dando, assassinando toda a velha guarda bolchevique e todos aqueles que tinham algum conhecimento direto da Revolução de Outubro, para que ninguém o questionasse. Foi assim que ele assassinou o maior especialista do mundo naquele momento, em Marx, que era o Davi Riazanov, e os novos historiadores que haviam surgido na Revolução. Era preciso matar as memórias, matar as ideias revolucionárias. Então, contra toda destruição stalinista, a gente precisa reafirmar a revolução proletária e socialista como condição necessária para libertar as mulheres e os negros da opressão patriarcal e racista, mas entendendo que isso não se resolve imediatamente com a tomada do poder. E por isso a teoria da revolução permanente se faz tão atual. E nesse processo todo, eu acho que o Trotsky ele foi um cara foda, porque não somente por ter desenvolvido a teoria da revolução permanente, mas porque a revolução ali foi burocratizada, e não é que o cara desistiu e a resposta dele é uma derrota da classe operária, não foi tipo, deu errado, já era, galera, partiu, chega.
Não, foi compreendendo o desenvolvimento histórico e entendendo o fenômeno da burocratização, né? E essa foi a resposta que ele deu, foi construir a Quarta Internacional e permitir um legado de todos aqueles que querem defender as conquistas da Revolução, tirando as manchas stalinistas para dar prosseguimento a esses fios de continuidade do marxismo revolucionário do começo do século XX, né? E é por isso, gente, que vocês precisam fazer o curso com o Edson Urbano sobre vida e pensamento do Trotsky no campus virtual do Esquerda Diário. Começou semana passada, mas ainda dá para se inscrever. Tá muito bom e ajuda muito a aprofundar, para conhecer, né, essa personalidade, né, que foi aquele que disse que para ser um revolucionário é preciso enxergar a vida com o olhar das mulheres, né? E eu acho que no século XXI, talvez a gente tenha a possibilidade de fazer concreta essa consigna, né? Não somente porque esse seja o nosso programa cravado nas páginas da Fundação da Quarta Internacional, que propunha abrir passagem à mulher trabalhadora, mas porque o trotskismo nos permite enxergar hoje que não se trata de abrir passagem. A luta das mulheres e das mulheres negras é imparável e que muito provavelmente o Trotsky agora diria: não esperem que alguém abra passagem, assumam a vanguarda, passem por cima, e principalmente dessas burocracias. O que hoje nos abre a possibilidade de impor que a revolução proletária seja uma revolução com rosto de mulher, o que no Brasil significa uma revolução operária e socialista com rosto de mulher negra. Gente, muito bom, pura polêmica esse episódio, assim que é bom, né? Então, eu queria agradecer as nossas convidadas. Obrigada, Simone. Obrigada, muita felicidade de ter participado. Se tiver mais polêmica, pode me chamar. Se tiver outra discussão sem polêmica, pode me chamar também. Pode deixar. Obrigada, Vitória. Obrigada, valeuzão, adorei as polêmicas. Por Eugênia Bosch, Nadezhda Yoff, Tatiana Miakova, Natália Sedova e tantas outras bolcheviques da oposição de esquerda, seguiremos lutando pelo grande sonho. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.